Fala galera, beleza? Chegando agora na Matemática 2, aula de número 8, que vai tratar tipologia de funções, galera. Nesse momento inicial a gente vai ter três tipos de funções que a gente vai estudar aqui. Função sobrejetora, injetora e bijetora, galera. Então a primeira que a gente vai comentar aqui é a função sobrejetora. Então função sobrejetora. Qual que é a base da função sobrejetora? Então aqui você vai ter o domínio da função e o contradomínio da função. Tranquilo, galera? Então o domínio e o contradomínio da função. Então no teu domínio, digamos que você tem aqui, só virar um pouquinho para o lado aqui. Maravilha. Então digamos que no teu domínio você tenha no teu domínio você tem aqui 1, 2, 3 e 4. Maravilha? E no teu contradomínio você tem aqui os números 5, 6 e 7. Qual que é a ideia da função sobrejetora, galera? Da função sobrejetora, aqui é o domínio e aqui é o contradomínio. Na sobrejetora, o contradomínio, galera, vai ter que ser igual à imagem da função. Como assim, professor? Todos os elementos que estão no contradomínio vão ser utilizados. Então, por exemplo, ó, vou ligar aqui, sei lá, o 1 com o 5, o 2 com o 6, o 3 com o 7. Lembre-se, nunca vai sair mais de uma flecha de um domínio, tranquilo? Essa é a ideia principal. Pô, professor, e o 4 aqui? Bom, o 4 eu posso ligar aqui com o 7. Professor, aqui um elemento no contradomínio pode receber duas flechas? Pode. Pode sair duas flechas do domínio? Nunca. Então o que acontece? O contradomínio é igual à imagem. Então, ó, se você olhar todos os elementos, eles estão aqui contemplados, não tem ninguém sobrando. Essa é a ideia de uma função sobrejetora. Tranquilo, galera? Então essa é a ideia da função sobrejetora. Maravilha? Sem muito segredo. Vamos para a próxima então. Isso é uma função sobrejetora. Contradomínio é igual à imagem. Então a gente completa tudo aqui. Então, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Se eu te der esse tipo de função aqui, ó, vamos botar aqui o elemento A, o B, o C, e aqui D, E, F, G e H. O que está acontecendo aqui? Ó, o elemento A ligando com o D, o elemento B ligando com o E, o elemento C ligando com o F. Pô, professor, sobrou 2 aqui. Sobrou 2 elementos no teu contradomínio. Tranquilo? A tua imagem é o D e F, ó, mas sobrou o GH. Então no teu contradomínio você tem D, E, F, G e H. Na tua imagem você só tem o D, E e o F. Então isso daqui não é uma função sobrejetora. Tranquilo, galera? É basicamente isso que vocês precisam entender. Não pode jamais sobrar elementos no teu contradomínio. Tudo vai ser imagem. Sossegado, galera? Então essa é a ideia de função sobrejetora. Maravilha. Vamos para a próxima aqui. A próxima, galera, vai ser uma função chamada, vou apagar aqui, é uma função injetora, galera. Função injetora. Função injetora, galera, já é o seguinte. A gente chama a função de injetora, que é uma função fiel. Pô, professor, como assim? Uma função que não injeta a traição. Ô, professor, como assim? Ó, você vai ter o domínio, teu domínio está aqui, e você vai ter o teu contradomínio aqui. Maravilha? Maravilha. Daí você tem os teus elementos do domínio. Então você tem aqui, vamos dizer que é 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Maravilha. Vamos botar 3 só. E aqui você tem, ó, 4, 5, 6,
7 e vamos botar aqui mais um, 8. Legal. Então o que vai estar rolando agora? Você não pode ter traição. Todo mundo só pode estar ligado com um elemento. Como assim, professor? Ó, o 1 com o 4, o 2 com o 5, o 3 com o 6. Professor, sobrou aqui, professor, sobrou. Professor, posso puxar uma flecha? Nunca, galera. Nunca você vai tirar uma flecha daqui. Quando a gente falar ali um pouquinho sobre gráficos, eu acho que fica um pouquinho mais claro para vocês essa ideia. Mas nunca vai ter duas flechas saindo do teu domínio, tá? Essa é a ideia, lembrem disso. Nunca, nunca vai ter duas flechas saindo aqui do teu domínio. O teu domínio só pode ter uma imagem. O teu domínio só pode ter uma imagem. Professor, uma imagem pode ter mais de um domínio? Pode. Professor, então o domínio só pode ter uma imagem só. E uma imagem pode ter mais um domínio? Pode. Tranquilo? Então essa é a ideia. Então daqui para cá, ó, saindo daqui, flecha, só sai uma de cada elemento. Aqui pode receber mais de uma? Pode, sem problema nenhum. Tranquilo, galera? Até porque quando vocês olharem, aqui vamos comentar aqui rapidinho um gráfico. Se eu olho um gráfico aqui, o que vai acontecer, por exemplo, galera? Por exemplo, você tem um gráfico aqui seguinte, ó. Tá aqui o teu gráfico. Se você olhar, ó, eu tenho aqui, ó, dois elementos, ó, duas imagens aqui, ó. Quer dizer, uma imagem só, ó. Por exemplo, sei lá, 6, imagem 6, sei lá, uma imagem A. Que essa imagem vai ter dois, ó, domínios, ó, o domínio B. E aqui, ó, vai ter outro domínio, que é o domínio C. Então essa imagem ela tem dois domínios. Tranquilo? Então essa é a ideia. Mas um domínio não tem duas imagens, galera. Sossegado? É essa a ideia. Um domínio não tem duas imagens, mas uma imagem pode ter dois domínios. Sossegado, galera? É só lembrar disso aí. Maravilha. Vamos apagar aqui rapidinho. Então pronto. Então aqui, ó. Pô, professor, mas sobrou 2. Não, se sobra 2, ó, se a tua imagem é diferente do teu contradomínio, se a tua imagem é diferente do teu contradomínio, ela não é uma função sobrejetora. Só que daí você vai analisar, pô, professor, cada um tá ligado com cada um do seu aqui, sem ter traição. Não tem ninguém recebendo dois domínios aqui, professor, não tem ninguém. Maravilha. Então aqui você tem uma função injetora. Uma função injetora. Então o que você precisa entender, galera? O que você precisa entender? O que você precisa entender? Função sobrejetora. Não pode sobrar elementos no contradomínio. A imagem é igual ao contradomínio. Todos os elementos aqui vão estar recebendo um domínio. Maravilha? Função injetora. Injetora já pode sobrar. Sobrou dois elementos aqui que não são imagem. Maravilha. Só que os elementos que são imagem não podem estar recebendo mais um domínio. Então, por exemplo, ó, isso aqui, ó. Aqui, ó, vamos botar 1, 2, 3. Aqui 1 e 2, ó. Aqui tá ligado aqui. Aqui tá ligado aqui. E aqui tá ligado aqui, ó. Isso daqui pode fazer na matemática? Pode. Pode ter uma imagem com dois domínios. Isso pode, maravilha. Só que ela é uma função injetora? Pô, professor, não, ela está injetando traição aqui, ó. O cara está com dois elementos do domínio em em uma só imagem. Então ela não é uma injetora. Ela é uma função aqui no caso, que a gente pode até comentar, ela é uma função sobrejetora, ó. Todos os elementos do contradomínio são imagem. Maravilha, galera. Então essa é a ideia. Vamos para o próximo, para o final, galera. O final diz o seguinte. O final a gente trabalha com uma função conhecida como bijetora, galera. Uma função bijetora. Função bijetora, galera. Função bijetora é o seguinte. Função bijetora. Função bijetora. Então, função bijetora. Bijetora é o seguinte, galera. Presta muita atenção. Função bijetora, galera, vai ser uma função quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, galera.
Sobrejetora. Ao mesmo tempo. Então ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Como assim, professor? Então, ó, presta atenção. Domínio contra domínio. Você tem aqui 1, 2, 3. E aqui você tem 4, 5, 6. Ó, 1 com 4, 2 com 5, 3 com 6. Primeiro ponto que você vai olhar aqui é falar, pô, tá sobrando elementos aqui? Tem elemento no contradomínio que não é imagem? Tem alguém que não está recebendo a flecha? Professor, não tem ninguém, tá todo mundo recebendo a flecha. Maravilha. Então aqui automaticamente você tem uma função sobrejetora. Agora olha lá, as imagens estão recebendo mais de um domínio? Não, professor, só estão recebendo uma flecha cada. Então ela também é uma função injetora. Então como ela é sobrejetora e injetora, ó, ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, a gente diz que ela é uma função bijetora. Tranquilo, galera? Então essa é a ideia de tipologia de funções, sem muito segredo. Então o que você tem que entender aqui? O que você precisa entender? Bom, função sobrejetora. Pode sobrar elementos no contradomínio? Não. Tudo que está no contradomínio é imagem. Função injetora. Função injetora. Função injetora, você pode até sobrar elementos no teu contradomínio, mas os que estão recebendo, mas os que são imagem, só podem ter um domínio. Tranquilo? Não pode ter mais de uma flecha chegando nela. E a função bijetora é quando ela encaixa as duas. Ela é uma injetora e uma sobrejetora ao mesmo tempo. Tranquilo, galera? Então essa é a ideia de tipologia de funções. Próxima aula a gente fala de função composta e função inversa, galera. Forte abraço e até a próxima.